O Tribunal Supremo deu hoje início à sessão de julgamento da antiga Ministra das Pescas e do Mar. Vitória de Barros Neto é suspeita de ter desviado 300 milhões de kwanzas num alegado esquema de desvio de fundos ligados à comercialização de cotas de pesca no âmbito de um acordo bilateral entre Angola e a Namíbia, assinado em 2014. Além da ex-governante, respondem no mesmo processo outros 3 arguidos, todos acusados pelo Ministério Público por crimes de peculato. A primeira sessão de julgamento da ex-ministra das Pescas e do Mar, Vitória de Barros Neto, limitou-se à leitura da acusação e ao tratamento de questões prévias. Além da antiga ministra, estão envolvidos mais 3 personagens neste dossiê de alegado saque ao erário público ligados ao setor das pescas, nomeadamente Rafael Virgílio Pascoal e Yanga Salambi Mário, sendo que Jaime Domingos Alves Primo já falecido. Um esquema milionário a ser desvendado em tribunal. Foi com esse tipo de gestão prejudicial ao Estado que a arguida e os seus subalternos, os aqui coarguidos, deram destino ilícito aos kwanzas 300 milhões, a coberto da tal autonomia administrativa e financeira da Edpesca, como se isso fosse justificação suficiente para pagar até salários de trabalhadores de empresas sem vínculo laboral nenhum com o Ministério. 12º. Por seu turno, os coarguidos Rafael Virgílio, Yanga Salambi e Jaime Domingos, aproveitando-se da sua qualidade de membros da Comissão de Gestão da Edpesca Luanda, no mês de março do longínquo ano de 2014, deliberaram em reunião do Conselho Diretivo a compra de 3 viaturas do tipo carrinha para uso pessoal dos diretores, fazendo recurso aos fundos da empresa. Pela voz do procurador Lucas Ramos, o Ministério Público apresentou uma narrativa. A ex-governante terá utilizado o cargo para montar um esquema de desvio de fundos públicos, explorando acordos bilaterais entre Angola e a Namíbia. Por orientação da arguida Vitória, foram emitidas pela Comissão de Gestão da Edpesca Luanda, na pessoa dos coarguidos Rafael Virgílio e Yanga Salambi, 2 ordens de pagamento ao banco a favor das empresas Robert Hudson e Mohamed Aidair, sendo uma no valor de 6 milhões, o equivalente a USD 60 mil dólares, para a compra de uma viatura de marca Ford Explorer, matrícula LD 1395ES, destinada à consultora do gabinete da ministra, e outra no valor de 10 milhões e 25 mil para a compra de 5 viaturas destinadas ao pessoal de apoio também do gabinete da ministra. 7º. Na sequência e sempre por orientação da arguida Vitória, em 21 de março de 2014 foi novamente emitida pela Comissão de Gestão da Edpesca Luanda, desta vez na pessoa dos coarguidos Rafael Virgílio e Jaime Domingos, uma ordem de pagamento ao BPC no valor de 6 milhões de kwanzas para a compra de mais uma viatura de marca Mercedes-Benz, matrícula LD 4649DP, a favor de outro consultor do gabinete da ministra. E sobre prejuízos, há mais. A referida Comissão de Gestão emitiu uma outra ordem de pagamento ao BPC para a aquisição de mais 2 viaturas a favor dos consultores do gabinete da ministra, sendo uma de marca Ford Escape, matrícula LD 8055EY, cujo valor não foi revelado, e outra de marca Nissan Patrol, matrícula LD 1040GE, no valor de USD 40 mil dólares americanos, convertíveis ao câmbio do dia, entregues aos declarantes Moisés Long e Cipriano Pires Delgado Sobrinho. No modus operandi seguiram-se vários outros pagamentos, nomeadamente kwanzas. A próxima fase será a audição dos arguidos e testemunhas. Há vários dias que a cidade de Lubango registra escassez de combustível, sobretudo de gasolina. A situação está a causar inúmeros transtornos aos automobilistas e a provocar longas filas nas principais bombas da cidade.
Na cidade do Lubango, as bombas de combustíveis continuam a registrar longas filas à procura de gasolina. Aqui está demais. Essa hora estamos nessas bombas, não tem combustível, mas não temos como sair porque todas as bombas não têm combustível. Os automobilistas apontam vários constrangimentos derivados da falta de combustível. Fiz o meu máximo de madrugar aqui no posto, não tivemos sucesso, o combustível acabou, deram-nos a promessa de que vai vir, então não temos como sair daqui porque está-se quase todos os pontos e que estamos aqui na esperança, já matei o dia, não fui no serviço, então, fica só já assim o dia morto. Horas à espera e sem resposta. Eu estou na fila já há 4 horas. Os outros já desistiram, conseguiram desistir, mas eu não consigo sair da fila porque não sei onde vou. Não há nenhuma bomba com combustível. Não tenho como sair porque o piloto já acendeu. Então, nos deram a esperança de que o combustível vai chegar. Até agora nada. Estou aqui, acho que agora já são 15h30. Já estou aqui desde as 6 horas. Em algumas bombas não há nem gasolina nem gasóleo. Noutras se abastece apenas viaturas a gasóleo. Já rodei tudo isso de manhã muito cedo. Por exemplo, eu tenho bidões aqui no carro. São da minha irmã que trabalha na Chibia. Ela disse que não conseguiu ir trabalhar. E também não conseguiu o táxi. Porque disse que o táxi estava muito difícil, estava com receio de ir e trabalhar e depois não ter como voltar. Em comunicado, a Sonangol Distribuição e Comercialização informa que nos últimos dias foram registados constrangimentos na cadeia de distribuição de combustível para a região sul do país, com maior incidência na província da Huila. No âmbito das medidas imediatas adotadas para a reposição da normalidade, a região está a ser abastecida a partir do terminal oceânico do Namibe, atualmente com níveis adequados do produto. Encontra-se igualmente em curso uma operação intensiva de distribuição aos postos de abastecimento com vista à estabilização progressiva do mercado nos últimos dias. A Sonangol Distribuição e Comercialização lamenta os constrangimentos causados e reafirma o seu compromisso com a continuidade e regularidade do fornecimento de combustíveis em todo o território nacional. E a Sonangol já esclareceu esta situação. Hoje, no programa Ecos e Factos, os PCE da Sonangol Distribuição e Comercialização Mauro Graça e da Sonangás Manuel Barros fizeram saber que o mau tempo esteve na base do condicionamento das operações logísticas e de transporte até ao porto do Namibe, o que condicionou o abastecimento em várias províncias da região sul de Angola. Sobre a situação de abastecimento da província da Huila, dizer que efetivamente, e como diz o comunicado que nós partilhamos, tivemos de facto aqui alguns constrangimentos a nível operacional que de alguma forma impactaram a nossa logística de distribuição de produtos, com mais incidência para a região sul do país, em particular a província da Huila. Portanto, é uma situação que já está debelada, ou seja, hoje temos já produto disponível no terminal oceânico do Namibe. É o terminal que recebe o produto vindo de Luanda e a partir de então deste terminal abastece toda a região sul do país. Este terminal tem produto, amanhã deverá receber mais produto também. E, de acordo com o nosso programa de distribuição e reposição de estoques pelo país, no sábado ou domingo, deverá receber um carregamento adicional. Portanto, tudo isso para garantir as condições para que possamos, então, depois efetuar a manobra de distribuição pela região sul e que, como referi, o grande foco hoje é a cidade da Huila e os municípios da província, de maneira a que nós consigamos, no menor espaço de tempo possível, estabilizar a situação. Hoje temos todas as condições criadas, tanto humanas, com as nossas equipas, nos nossos terminais e todos os mecanismos logísticos, aqui falamos de caminhões, de caminhos de ferro e etc., necessários para fazer então a movimentação do produto do terminal do Namibe para o interior da província da Huila. Temos turnos reforçados, temos uma supervisão e acompanhamento também mais rigoroso, de maneira a que nós possamos então ter produto em todos os postos de abastecimento e desta forma nós nos próximos dias termos então o mercado estabilizado.
essa questão da Huila é apenas a Huila ou porque há outras províncias do sul do país que estão também a enfrentar as mesmas dificuldades? Bom, a Huila acaba sendo onde mais se nota, portanto é a província com a maior densidade de população da região. E com maior parque automóvel. E com maior parque automóvel, naturalmente, e onde acaba por se sentir mais. Portanto, temos também a província do Namibe, que também acaba sendo também muito visível essa situação, apesar de que é uma província que tem outras particularidades e que esta situação acaba sendo quase constante. Dizer que neste momento a situação é estável, portanto, os nossos estoques rondam mais de 160 toneladas. Nós temos as nossas unidades de produção a funcionarem nos 3 turnos com normalidade. O que aconteceu, na verdade, foi um atraso que tivemos a nível da recepção do terminal do Namibe. Dizer que o gás é transportado de Luanda ou de Cabinda, portanto, por via de navios e por força do mau tempo, a situação que alheia à nossa vontade, que não é controlada por nós tivemos um ligeiro atraso no reaprovisionamento à província da Huila, ao terminal e, consequentemente, à província da Huila. Portanto, essa situação está superada. O terminal está reaprovisionado, a instalação da Huila, como disse, arrancou com 162 toneladas, estamos a produzir e temos os nossos pontos de venda a serem abastecidos com regularidade. Adicionalmente, nós reforçamos o abastecimento também a partir do Namibe. Estamos a transportar gás adicional para combatarmos o déficit que o mercado apresentou durante o período de escassez ou de atraso do reaprovisionamento e acreditamos que nos próximos dias a situação esteja controlada. Devemos também aqui aproveitar a oportunidade para tranquilizar os nossos clientes e concidadãos da província do Cunene, que também é abastecida a partir da Huila ou da nossa instalação de enchimento do Lubango, que não estão esquecidos. Nós estamos a dedicar, tal como era feito anteriormente, cerca de 30% da produção da instalação do Namibe para o Cunene e por esta via, adicionalmente, temos também um envio de granel, temos lá uma unidade autónoma de enchimento de gás que continua a ser abastecida e, portanto, são condições operacionais objetivas que visam manter a estabilidade destes 2 mercados. Portanto, nesta altura, nós apelamos à população que mantenha a calma, portanto, toda a tranquilidade, não há necessidade de encherem 4 ou 5 garrafas de gás. Esclarecimentos da Sonangola à escassez de gás na região sul do país. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nomeou hoje, por conveniência de serviço, Lúcio Gonçalves Amaral para o cargo de Ministro da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. Previamente, e noutro decreto, Lúcio Gonçalves Amaral foi exonerado do cargo de Governador da província do Cuando, para o qual havia sido nomeado no dia 20 de novembro de 2024. Por conveniência de serviço, o Presidente da República nomeou Carla Maria Domingas Cativa para o cargo de Governadora da província do Cuando, que até à data da nomeação era deputada à Assembleia Nacional. Carla Maria Domingas Cativa nasceu a 22 de julho de 1975, é deputada à Assembleia Nacional, secretária para a Organização e Mobilização da Organização da Mulher Angolana e membro do Comitê Central do MPLA. Já exerceu os cargos de 4ª vice-presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, vice-governadora do Cuando Cubango para a área social, segunda secretária do Comitê Provincial do MPLA do Cuando Cubango, administradora municipal do Cuangar, primeira secretária municipal do MPLA no Cuangar, primeira secretária provincial da JMPLA no Cuando Cubango e diretora provincial da Cultura do Cuando Cubango. Comunica-se em português, Nganguela, Umbundo, inglês, sendo fluente nas 4 línguas. Noutro decreto, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, exonerou por conveniência de serviço Adão Pinto do cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Angola, acreditado na República do Senegal.
O Presidente da República conferiu posse esta quarta-feira a João Ernesto Santos Liberdade, que doravante passa a desempenhar as funções de Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República. Na ocasião, o Chefe de Estado destacou a longa folha de serviço prestada ao país, a idoneidade e a respeitabilidade granjeadas pelo novo Ministro de Estado, ora empossado. Jornalista Isidro Sanhanga. Em cerimónia que decorreu no Salão Nobre do Palácio Presidencial, perante o chefe de Estado, o novo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República jurou fidelidade à pátria angolana, defender os princípios fundamentais da ordem estabelecida na Constituição, respeitar e fazer respeitar as leis e realizar com zelo e dedicação as funções para as quais foi nomeado. Juro por minha honra ser fiel à pátria angolana. João Ernesto dos Santos Liberdade é general do Exército reformado. Nos últimos cerca de 5 anos desempenhou as funções de Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria. Depois de assinar o termo de posse, em breves palavras, o Presidente da República, João Lourenço, destacou a longa folha de serviço do empossado, a quem desejou êxitos no exercício das novas funções. Decidimos tirá-lo de Ministro da Defesa para mais próximo de mim, por uma função muito importante, mas que ficam entregues em boas mãos. Se tivermos em conta a sua muito rica folha de serviços, a sua idoneidade e autoridade, não apenas perante os castrenses, mas de uma forma geral perante a sociedade, tanto conseguiu granjear o respeito da sociedade e por esta razão decidimos então apostar em si para desempenhar estas altas funções de Estado. Nesta cerimónia de posse, tanto resta-me apenas desejar muito sucesso no desempenho destas novas funções. De 72 anos de idade, João Ernesto dos Santos Liberdade tem uma trajetória marcada pela participação na luta armada pela independência nacional e na consolidação das Forças Armadas angolanas. Antes de dirigir o Ministério da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, exerceu as funções de governador da província do Mochico. Já foi comissário nas províncias da Lunda Norte, Malange e Uambo. Presenciaram a cerimónia de posse do novo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, Ministros de Estado, o Governador de Luanda, Ministros, o Inspetor-Geral da Administração do Estado, o Comandante-Geral da Polícia Nacional e os secretários do Presidente da República. Uma proposta de lei que visa estabelecer o regime jurídico relativo à recolha, tratamento e gestão de dados do bilhete de identidade e do certificado de registro criminal foi apreciada esta quarta-feira pelo Conselho de Ministros. O órgão colegial auxiliar do titular do Poder Executivo reuniu-se na sua 4ª sessão ordinária sob orientação do Presidente da República, João Lourenço. Na sua 4ª sessão ordinária, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, o Conselho de Ministros apreciou para a remessa à Assembleia Nacional a proposta de lei de identificação civil e criminal, diploma que visa estabelecer o regime jurídico relativo à recolha, tratamento e gestão de dados referentes ao bilhete de identidade e ao certificado de registro criminal. Durante muito tempo, Angola teve um conjunto de documentos que foram sendo substituídos, ou seja, eles eram usados como substitutos do bilhete de identidade. Isto está associado à nossa realidade, ao nosso contexto, ao nosso histórico muito particular, o período de guerra, de dificuldades e constrangimentos na emissão do bilhete de identidade. E, como sabem, vários documentos foram sendo admitidos para substituir o bilhete de identidade.
nomeadamente o cartão de eleitor, a carta de condução, o passaporte, cartão de trabalho. E hoje, considerando as condições materiais e logísticas existentes criadas pelo Estado de emissão e distribuição de bilhete de identidade, o bilhete de identidade passa a ser o documento único, válido para efeitos de identificação do seu titular, pelo menos no que diz respeito à identidade da pessoa. Segundo o Ministro da Justiça, Marci Lopes, o diploma em causa vai estabelecer a obrigatoriedade da utilização do bilhete de identidade para o acesso a determinados serviços. A abertura de contas e operações bancárias que exijam a apresentação de documento de identificação por parte do cidadão, aquisição e ativação de cartões SIM cards e serviços de telecomunicações, registro de propriedade e celebração de atos notariais, matrícula em instituições de educação e ensino, emissão de documentos oficiais, seguros, compra e venda de bens imóveis e imóveis sujeitos a registro. Nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou igualmente a proposta de lei de bases para a proteção social obrigatória, o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico das prestações familiares na proteção social obrigatória, a proposta de lei de alteração da lei sobre a liberdade de religião e culto, o projeto de decreto presidencial que aprova o regulamento da taxa dos serviços de limpeza e saneamento e o projeto de decreto presidencial que aprova o plano de ação para a conservação da girafa em Angola 2026-2030. Do setor das finanças e planeamento, o Conselho de Ministros apreciou o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao primeiro trimestre de 2026, período em que foram arrecadadas receitas no valor de 9,36 bilhões de kwanzas e realizadas despesas de 9,12 bilhões de kwanzas, com o registro de um resultado superavitário de 243,91 mil milhões de kwanzas. O Conselho de Ministros apreciou igualmente o relatório de execução do Programa de Investimento Público referente ao ano de 2025. O referido relatório apresenta o progresso alcançado na execução dos projetos prioritários, identifica os principais constrangimentos verificados e propõe soluções para garantir a continuidade e a eficácia dos investimentos públicos. No quadro da cooperação internacional, o Conselho de Ministros apreciou o projeto de resolução que aprova as trocas de notas referentes ao acordo de doação celebrado entre a República de Angola e o governo do Japão no âmbito do projeto de desenvolvimento da rede de transmissão de televisão digital terrestre e o projeto de resolução que aprova as trocas de notas referentes ao acordo de financiamento para a implementação do projeto de construção de linhas de transmissão e sistema de subestações na região sul de Angola. O presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, afirmou em Maputo que o modelo constitucional angolano tem sido determinante para garantir a estabilidade do sistema político e promover a eficiência governativa. A declaração foi feita durante uma palestra sobre a posição constitucional do Parlamento em Angola, desafios e perspectivas, realizada na Universidade Eduardo Mondlane, na capital moçambicana. Segundo o líder parlamentar, o modelo de governação vigente, tal como definido pela Constituição da República de Angola, tem demonstrado capacidade para assegurar o normal funcionamento das instituições, evitando deste modo situações de bloqueio institucional. Adão de Almeida sublinhou que o sistema tem sido eficaz ao garantir um ambiente de estabilidade política considerado essencial para o processo de recuperação e desenvolvimento do país. Apesar disso, reconheceu que o modelo não é perfeito nem definitivo. O líder parlamentar explicou que, com a revisão constitucional de 2010, Angola optou por desenvolver um modelo próprio, ajustado à sua realidade interna, afastando-se da simples reprodução de modelos estrangeiros.
E falamos agora sobre avanços na medicina. Pela primeira vez, médicos angolanos realizaram do início ao fim uma cirurgia com recurso à tecnologia robótica. O procedimento a uma mulher de 37 anos foi feito no complexo hospitalar Dom Cardeal Alexandre do Nascimento, em Luanda, e representa um avanço significativo na capacidade técnica do Sistema Nacional de Saúde. Um corte preciso marca o início de um momento histórico na medicina angolana. E a TPA testemunhou este momento aqui no bloco operatório do Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Com este feito que acabamos de presenciar, Angola dá um passo importante na redução da dependência de tratamentos no exterior e reforça a capacidade interna de resposta a casos clínicos complexos. Numa sala operatória silenciosa e altamente tecnológica, uma equipa de médicos nacionais conduzia com firmeza e coordenação a primeira cirurgia robótica totalmente realizada por profissionais do país. Desde agosto de 2024, que Angola vem implementando as cirurgias robóticas. Hoje, para nós, é um marco histórico, porque temos o primeiro cirurgião angolano a manusear o robô. Dizer ainda que, graças ao empenho do nosso executivo angolano na construção de estruturas hospitalares com tecnologia de ponta e também na promoção, ou seja, na formação de profissionais na área da saúde em todas as carreiras, hoje nós temos 15 médicos, cirurgiões habilitados. Cada movimento, controlado com rigor e confiança, traduzia anos de formação e dedicação. O resultado não é apenas o sucesso do procedimento, mas também a afirmação de um novo capítulo na capacidade e inovação da medicina em Angola. Calhou uma sorte, vamos por assim dizer, de ser o primeiro, como podia ser qualquer um dos meus companheiros, porque todos nós estamos certificados e todo mundo está suficientemente capaz para realizar o procedimento. A paciente recupera muito bem dos efeitos anestésicos. Agora, os ganhos da cirurgia robótica, um deles é exatamente esse, recuperação rápida do doente e fácil restituição na sua vida normal. Trata-se de uma colecistotomia, cirurgia para remoção da vesícula biliar, realizada a uma paciente de 37 anos, diagnosticada com inflamação aguda. A operação foi conduzida com sucesso por uma equipa composta por 10 médicos e 6 enfermeiros, totalizando 16 profissionais. Esta equipa é coordenada pelo professor Pateu Vinu, que tem acompanhado na versão assistencial e também na componente formativa. O procedimento foi feito com recurso a um sistema robótico, tecnologia que permite maior precisão, menor invasão cirúrgica e recuperação mais rápida para o paciente. Este proyecto no solamente es para Angola, es un proyecto que va a ser, yo creo que continental y se va a expandir a través de África, que es la importancia que tiene este proyecto hoy día. Entonces, hoy es un avance muy bueno. Vamos paso a paso para hacer que esto sea seguro y que los pacientes de Angola se puedan beneficiar de esta tecnologia. Este marco surge num contexto de aposta crescente na modernização do setor da saúde, com a introdução de novas tecnologias e a qualificação dos profissionais nacionais. E para garantir a execução da cirurgia, 14 profissionais foram previamente certificados por uma empresa internacional especializada em tecnologia médica, no âmbito do programa de formação técnica para o manuseio do equipamento. Raul de Souza e Lucrécia Augusto no bloco operatório do Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. E a Clínica Girassol reinaugurou hoje o auditório agora rebatizado, ou melhor, batizado agora com o nome do Dr. Nené Filipe, numa cerimónia marcada por homenagens e pela valorização da formação contínua no setor da saúde. No ato, o presidente do Conselho de Administração da Sonangol destacou o legado do médico e a importância do espaço para o desenvolvimento técnico e científico dos profissionais de saúde.
O auditório Dr. Nené Filipe, agora requalificado, passa a dispor de melhores condições técnicas e maior conforto, podendo albergar até 160 pessoas. O espaço foi concebido para acolher conferências, formações, palestras e outros eventos científicos, contribuindo para a capacitação contínua dos quadros da saúde em Angola. Durante a cerimônia de reinauguração, o presidente do Conselho de Administração da Sonangol sublinhou a importância do investimento em infraestruturas que promovam o conhecimento e a troca de experiências entre profissionais. Destacou ainda a figura do Dr. Nené Filipe como um exemplo de dedicação à medicina e ao país, cuja memória continua a inspirar novas gerações. Estamos a atribuir o nome do auditório a uma pessoa que deu muito pelo o serviço de saúde, também contribuiu para o fortalecimento daquilo que é hoje a Clínica Girassol, que tem desempenhado um papel extraordinário em prol dos nossos necessitados, das pessoas que precisam deste serviço de saúde, e que para nós o Dr. Nené Filipe é uma pessoa que não pode ser considerada fora daquilo que hoje a Sonangol faz em prol da saúde. A direção da Clínica Girassol reforçou que o auditório será um polo dinamizador de iniciativas acadêmicas e científicas alinhado com os padrões internacionais de ensino e prática médica. A instituição pretende, com este espaço, elevar a qualidade dos serviços prestados e contribuir para a melhoria do sistema de saúde nacional. Um lugar de encontro, reflexão, formação e crescimento. Um espaço onde ideias serão debatidas, conhecimento será partilhado e decisões importantes continuarão a moldar o futuro desta casa. Que este auditório seja a casa do conhecimento, diálogo, inovação e visão estratégica. Que seja também símbolo da continuidade entre o legado e recebemos o futuro que estamos chamados a construir. A família do Dr. Nené Filipe agradece a homenagem que eterniza o homem do cardiologista num auditório voltado à formação médica. É para mim e para a nossa família motivo de imensa gratidão e orgulho. É prova de que o seu trabalho, sua dedicação e o seu caráter não foram esquecidos. Pelo contrário, continuam vivos e inspiradores. A reinauguração do auditório representa, assim, mais um passo no compromisso com a excelência na formação e na prestação de cuidados de saúde em Angola. Regressamos em 5 minutos com outras notícias. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte do Telejornal. A AGT inaugurou hoje a primeira repartição fiscal do município de Cacoaco. A infraestrutura faz parte do plano estratégico da empresa, que prevê arrecadar até dezembro mais de 30 mil milhões de kwanzas naquela circunscrição que mantém a posição do município que mais contribui para os cofres públicos. Cacoaco há muito esperava por uma infraestrutura mais moderna e melhores condições de atendimento. É assim que a Administração Geral Tributária hoje dá aos contribuintes aqui de Cacoaco uma estrutura para acomodar melhor todos aqueles que, tendo uma situação com a AGT, precisem deslocar-se aos seus serviços no município. Importa também referir que este processo de modernização que a Administração Geral está a levar a cabo não se prende apenas com as suas infraestruturas físicas. Portanto, a Administração Geral Tributária tem um plano muito rigoroso, com objetivos claros, onde o contribuinte está no centro das atenções e a principal estratégia é efetivamente facilitar a vida dos contribuintes, modernizar
melhorar os nossos serviços a nível de infraestrutura, a nível dos nossos sistemas e a nível do nosso capital humano e garantir que as obrigações fiscais sejam cada vez mais facilitadas. O município de Cacoaco, em 2025, entregou aos cofres gerais de Estado uma receita fiscal na ordem dos 21 mil milhões de kwanzas. Agora, no primeiro trimestre de 2026, o município, através da repartição fiscal de Cacoaco, já arrecadou cerca de 7 mil milhões de kwanzas e a estimativa de arrecadação para 2026 é até dezembro termos uma arrecadação no município de 30 mil milhões. Mais-valia para a nossa comunidade de Cacoaco e, sobretudo, numa altura em que o nosso município de Cacoaco se afigura como o município mais arrecadador da província de Luanda. E seguramente que com essas novas instalações os municípios serão melhor servidos e os funcionários também vão ter maior comunidade de trabalho e pensamos nós que a ideia é tanto manter os níveis de arrecadação que Cacoaco tem estado a registrar desde o ano passado. Neste momento também está a se fazer o cadastramento dos imóveis a nível do município, é um processo que iniciou, está a ser coordenado pelo governo da província de Luanda e naturalmente que tudo isso vai se juntar ainda aos esforços de arrecadação de receitas, tudo para tanto depois contribuir para a melhoria das condições de vida da nossa comunidade. Já foram detidos os 2 indivíduos que há uma semana desobedeceram a ordem de paragem dos efetivos da Unidade de Reação e Patrulhamento no Cunene. Durante a perseguição, um dos acusados empurrou deliberadamente a motorizada dos agentes, o que provocou a queda brusca de um dos polícias. E no momento em que a gente estava a filmar, o jovem que estava na moto o contrabandista tirou o casaco, depois o efetivo da polícia da URP também desceu da moto, tentou agarrá-los, mas seguiram depois. O efetivo da polícia simplesmente ficou na moto. E depois nós seguíamos também atrás e depois o agente da polícia acabou a ser derrubado por um dos contrabandistas, simplesmente estava no nosso telefone e algumas pessoas partilharam nas redes sociais. Como é que as pessoas pegaram o teu telefone e partilharam o vídeo? Não foram pegando, né? Praticamente eu meti no meu estado e tem aqueles telefones que baixam o estado automaticamente e eles puseram nas redes sociais. Angolano é claro, né? A idade penal parte dos 16 em diante. Logo acreditamos nós que o Ministério Público saberá fazer o seu trabalho e finalmente que está a promover o processo para o juiz de garantia que vai aplicar a medida de coação pessoal. Importa realçar isso, já confesso, implicados assim nos crimes de contrabando de produtos petrolíferos, ofensas graves à integridade física contra o agente da Polícia Nacional, como também estão preenchidas aqueles que são os pressupostos do crime de resistência contra o agente público. Fruto da sequência investigativa, determinou-se que a motorizada não pertence aos elementos em causa, mas sim é propriedade de uma senhora que acaba sendo, digamos, dona de uma frota. Estamos a falar em 11 motorizadas, com as quais supostamente realizam serviço de mototáxi, mas o trabalho investigativo estamos aqui a crer que estas motos têm servido de, digamos, elementos para a fragmentação do combustível das bombas para os pontos de concentração. O município de Cacuzo inaugurou esta quarta-feira a primeira sala de audiências virtuais da Provedoria de Justiça. A sala está equipada com meios tecnológicos que permitem a realização de audiências à distância entre o cidadão e os técnicos da Direção de Queixas e Recomendações. Por esta via, os cidadãos também poderão apresentar as suas preocupações à provedora ou ao provedor adjunto, permitindo assim a facilidade no acompanhamento de processos. Temos recebido muitas reclamações, aquilo que é o direito do cidadão. Com estes serviços a nível da província, é de agradecer. A todos que têm algum problema
algum assunto que tem vergonha de falar com alguém ou com alguma pessoa, por favor, vai à provedora de justiça e ela poderá ajudar-te. Qualquer problema que nos aconteceu, que aconteceu diante dos estudantes, temos um local para poder fazermos a devida queixa. A sala virtual, também prevista para o município de Luquembo, para além de facilitar o acesso à justiça, vai reduzir custos e tempo de espera do cidadão. Nosso papel do provedor de justiça em Angola vai aumentando dia a dia e vai tendo maior credibilidade. E aqui a sala de audiências virtuais vai permitir com que o cidadão possa falar com o provedor, com o delegado, para poder apresentar as suas queixas ou reclamações das violações de que são alvo. Ainda em Cacuzo, a provedora de justiça manteve um encontro com várias individualidades e com a classe estudantil, onde divulgou o papel da Provedoria de Justiça, que durante o ano passado notificou mais de 10 mil queixas. O ano passado chegamos a mais de 10 mil queixas, neste momento estamos com uma média de 3 mil queixas, mas não são só as queixas que às vezes também preocupam o provedor de justiça, é também o nível de condições que nós vamos encontrando e vamos constatando para ajudar os governos, tanto a administração central e local do Estado, a melhorarem as condições em determinados locais. Uma visita às instalações dos serviços de investigação criminal completaram a agenda de trabalho da Provedora de Justiça em Cacuzo. Um grupo de deputados visitou hoje as vítimas das cheias em Benguela e acompanhou os trabalhos de reposição dos diques de proteção do Rio Cavaco e outros pontos críticos. Os deputados do Círculo de Benguela testemunharam também o processo de retorno paulatino de algumas famílias às suas residências. Os deputados da Assembleia Nacional do Círculo Provincial de Benguela dedicaram o dia para saber sobre o quadro atual das zonas sinistradas pelo transbordo do Rio Cavaco. Agora nós estamos a criar condições para o retorno das populações, aquelas que têm possibilidades para o efeito retornarem às suas casas. Já visitamos o bairro da Seta e passamos pelo bairro da Calomanga, porque segundo o administrador, os bairros mais afetados foram a Calomanga, o Capiandalo, e ainda vamos até ao bairro do Capiandalo. Aqueles que perderam totalmente as casas disseram-nos que não ofereceriam resistência em mudar de área, porque aquela área é de risco e que se fossem transferidos para uma área mais segura não ofereceriam nenhuma resistência. Os parlamentares constataram os trabalhos de recuperação dos diques, bem como as zonas afetadas pela catástrofe natural. Os centros de acolhimento das vítimas das chuvas também mereceram a visita dos deputados. Aqui, os representantes do povo tomaram nota das preocupações provocadas pela tragédia das cheias. Estas obras tiveram o seu início logo 2 dias depois do sucedido, para proteger, portanto, os bairros ribeirinhos, e concluímos que as obras estão a uma velocidade muito grande. Já se fez um grande trabalho e oxalá, e temos o dever também, queria dizer, de dizer às pessoas para não retirarem as pedras, porque aquelas pedras é que são suporte da defesa do dique dos próprios habitantes daquela região. A JMPLA encerrou hoje a jornada Abril Jovem com um encontro intergeracional. A vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, voltou a destacar o papel da juventude como força transformadora do país. Reforçar a consciência patriótica e o compromisso da juventude angolana com a construção de uma sociedade próspera através do diálogo intergeracional e da valorização da memória histórica foram as balizas que nortearam o encontro intergeracional promovido pela JMPLA e que acabou por encerrar a jornada Abril Jovem. Pois os nossos mais velhos trazem consigo algo que não se compra, não se pesquisa e não se encontra em ecrã nenhum. A sabedoria vivida, a experiência de ter errado, levantado e seguido em frente. Já nós, os jovens, somos portadores de uma energia de quem acredita que o impossível pode ainda ser tentado.
O encontro teve um painel central com 2 temas, mormente, paz e reconciliação nacional, onde a juventude foi chamada a ser a guardinha da nação, e o segundo tema passou em revista o desenvolvimento nacional, e aqui os jovens foram apontados como a força de transformação do país. Na visão dos oradores, Bonito de Sousa, antigo vice-presidente da República, Jorge Inocêncio Dombolo, deputado da Assembleia Nacional, e Rodete Gil, nacionalista e membro do Conselho de Honra do MPLA, este encontro valoriza o contributo dos mais velhos no alcance da independência, da paz e da reconciliação nacional, ao mesmo tempo que incentiva a juventude a um papel ativo e responsável na sociedade. E hoje o testemunho passado a nós jovens é de grande importância, pois nos capacita a olhar para um futuro com mais patriotismo, sem imediatismo. A mensagem vai continuar a ser a mesma, de que os nossos mais velhos lutaram para a independência do país, a segunda geração lutou para garantir a paz e estabilidade social, e é nossa missão lutar para combatermos a crise econômica que estamos a viver. Presidiu este encontro a vice-presidente do MPLA, que em nome do presidente e da própria direção do partido, acabou por falar dos desafios nacionais e globais que colocam a juventude no centro das atenções, exortando por isso a maior franja da população angolana a assumir de facto o seu lugar nesta pátria. A cada mês de abril, celebramos não apenas a juventude angolana enquanto categoria etária. Celebramos, sobretudo, o seu papel central enquanto força social e política de maior expressão demográfica no nosso país. Celebramos-la enquanto eixo estruturante e transformador, sendo um segmento essencial na consolidação do projeto de nação que temos vindo a edificar e a consolidar desde o alcance da nossa independência a 11 de novembro de 1975. Maraquiosa também recorreu à história para falar do passado de lutas e vitórias do país, com o envolvimento dos seus melhores filhos, sublinhando, entretanto, que tem de haver um passado para se viver o presente e se perspectivar o futuro sustentável que todos almejam. Por isso, e do alto desta tribuna, gostaria de uma vez mais agradecer aos nossos mais velhos pelo espírito abnegado, pela coragem e pelos sacrifícios consentidos na defesa dos superiores interesses da pátria. Sem a vossa determinação, não teríamos seguramente a Angola livre e independente que temos hoje. Este legado não pode ser relativizado por narrativas que procuram, de forma sutil ou deliberada, reconfigurar os fatos históricos, inverter papéis e diluir responsabilidades. Por isso, é preciso garantir que o país avance com bases sólidas, com verdade e com respeito institucional, e não com branqueamento do passado. Jornada Abril Jovem encerra em Luanda com a realização de um encontro intergeracional promovido pelo Secretariado Nacional da JMPLA. Previsão do tempo a seguir. E seguimos para o último intervalo deste jornal. Regressamos em sensivelmente 6 minutos. Até já.
O Telejornal regressa para a última parte. Está a acontecer neste momento na ilha de Luanda uma gala que homenageia 50 jovens das 21 províncias do nosso país para encerrar a jornada Abril Jovem. Quem acompanha esta gala é o jornalista Nelson Cunha. Olá Nelson, boa noite. Exatamente, muito boa noite, Fernanda Manuel. Como disse muito bem, está a decorrer neste momento a Gala Nacional da Juventude, já mesmo para terminar as jornadas alusivas ao Abril Jovem. E esta Gala Nacional da Juventude vai então premiar os melhores em termos, do desenvolvimento da própria atividade juvenil. Ou seja, todos aqueles jovens que merecem mérito vão ser premiados hoje aqui nesta gala. Serão 50 jovens que vão então ser premiados por causa de tudo aquilo que eles fizeram durante o ano passado e este ano, no contributo no que tem a ver com a ciência, a tecnologia e também no setor social. Eu vou falar com um dos jovens galardoados, ele chama-se Jaime Beirão. Muito boa noite. Boa noite, sim. O que é que representa para si esta homenagem e o que é que fez na sua área de atuação? Bem, esta homenagem para mim é o sinal de que aquilo que nós temos feito enquanto juventude pertencente à sociedade angolana tem sido notado pelas entidades máximas do país. Por vezes nós estamos muito focados nas atividades diárias e acabamos por nos esquecer que as nossas atividades têm exposição, as nossas atividades têm sido notadas. E pronto, uma gala de premiação como esta, para mim, tem esse significado. Significado de que o nosso trabalho tem gerado efeito em torno da sociedade e é por este motivo que estamos todos aqui reunidos para então realizarmos este grande evento. E o que é que exatamente a sua plataforma faz? Ok, a minha empresa Reach é uma empresa de publicidade online que ajuda empresas a publicitarem os seus produtos e serviços nas mais variadas plataformas como o ecossistema Google, Meta, LinkedIn e Facebook. Nós sabemos que com a democratização tecnológica, atualmente é indispensável as empresas comunicarem no digital, porque é nele onde encontram-se as pessoas e também por esta via as empresas conseguem alcançar o maior número de pessoas a um baixo custo. Por este motivo é que nós criamos a Reach para atender esta demanda existente no mercado. Ok, muito obrigado. Foram então palavras do jovem galardoado Jaime Beirão. Uma nota que neste momento acontece a pausa para o jantar nesta Gala Nacional da Juventude, que conta com a presença de várias entidades, a Ministra de Estado para a Área Social, o Ministro da Juventude e Desportos, a Ministra da Educação e o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e Inovação, que neste momento então encontram-se na pausa para o jantar nesta gala. É uma gala, como já fizemos referência, visa então promover aqueles jovens que ao longo do ano passado e ao longo deste ano têm mostrado criatividade nas mais diversas áreas do saber. Fernanda, por enquanto é tudo. As imagens são de Jerónimo Tito. Boa noite. Boa noite. A gala que homenageia mais de 50 jovens das 21 províncias do nosso país no encerramento da jornada Abril Jovem. A vice-presidente do MPLA deslocou-se à província do Huambo para encerrar a primeira reunião nacional com as secretárias municipais da OMA de todo o país. Maraquiosa destacou na ocasião a revitalização da organização feminina da MPLA e apelou à disciplina, coesão e resgate da mística da OMA. Desde segunda-feira que a província do Huambo se tornou a capital da organização feminina do MPLA. Secretárias executivas municipais de todo o país, assim como as secretárias provinciais, reuniram-se no Planalto Central com o Secretariado Nacional da OMA, orientado por Carlota Dias. Nesta quarta-feira, a vice-presidente do MPLA juntou-se a estas mulheres para proceder ao encerramento da primeira reunião nacional do braço feminino do partido. No auditório do Cefojor, Maraquiosa começou por
distribuir certificados às participantes ao encontro e, na sequência, ouviu atentamente a mensagem das secretárias municipais na voz da secretária da OMA no município do Huambo. Sob o lema Mulheres Angolanas Unidas para Transformar os Desafios em Conquistas, reforçamos a nossa consciência, alinhamos estratégias e saímos daqui mais preparadas para responder aos desafios das nossas comunidades. Na sequência, usou da palavra a secretária-geral da OMA, Carlota Dias, sublinhou que foram dias de partilha de conhecimento, aproximação de realidades e esclarecimento de orientações no âmbito da revitalização e crescimento da organização. Porque uma organização cresce não apenas quando fala, mas também quando escuta. Não apenas quando orienta, mas também quando aprende com a realidade concreta de suas estruturas. Saímos daqui mais esclarecidas sobre os documentos orientadores e reitores da OMA, mais conscientes da necessidade de melhorar o funcionamento interno das nossas estruturas e mais preparadas para cumprir a missão que o 8º Congresso nos confiou. Quero também sublinhar de forma muito especial a importância da formação política e ideológica que marcou esta jornada. Essa formação não é acessória, não é complemento, é ferramenta essencial. E isto tem de ser dito com toda clareza. Uma militante esclarecida serve melhor à organização. Antes de convidar a vice-presidente do MPLA a encerrar a reunião, Carlota Dias destacou o papel do presidente do partido e da República, João Lourenço, na promoção da mulher e a confiar-lhe cargos de destaque, sublinhando a mais recente nomeação de Carla Cativa, membro do Comitê Nacional da OMA, ao cargo de governadora da província do Quando. Já Maraquiosa saudou a realização deste encontro, cuja pertinência e oportunidade se revelam importantes para a organização feminina do MPLA, neste momento particularmente crucial, face aos desafios políticos e eleitorais. Mais do que um simples encontro, este momento representa um exercício de responsabilidade coletiva, de preparação e organização, de aquisição de conhecimentos, valores e ferramentas que permitem aos quadros e dirigentes compreenderem a nossa estrutura orgânica e promoverem o reforço da nossa ação estratégica para fazer face aos desafios que se avizinham. Em um contexto particularmente decisivo da vida do nosso partido, marcado pela realização do 9º Congresso Ordinário e pela aproximação de um novo ciclo eleitoral, impõe-se a todas nós elevado sentido de responsabilidade, rigor e compromisso com os ideais do nosso partido. A vice-presidente do MPLA apelou, por outro lado, a disciplina no seio das militantes e o resgate da mística deste órgão social do partido. Em um tempo em que os desafios são mais complexos e a pressão externa é mais intensa, a disciplina na conduta dos militantes deixa de ser apenas uma exigência organizativa para se afirmar como um verdadeiro imperativo político. A coerência entre o discurso e a prática, entre valores proclamados e as atitudes concretas, devem ser os maiores patrimónios políticos do MPLA. Não podemos falar do fortalecimento da OMA sem falarmos do resgate da sua mística. E isso exige uma organização cada vez mais próxima das mulheres reais de Angola, das mulheres vulneráveis, das jungueiras, das camponesas, das trabalhadoras do setor informal e formal, das jovens que lutam diariamente por uma
oportunidade. Maraquiosa efetuou uma visita de 2 dias à província do Ambo e nesta quarta-feira reservou um momento para reunir com a direção do partido no Planalto Central, avaliando assim o estado de prontidão do MPLA em terras de Sua Alteza Equipe VI. Começam a ser transportados amanhã os bens arrecadados em Luanda para acudir às milhares de famílias atingidas pelas cheias do Rio Cavaco naquela província. Quem acompanha este momento é o jornalista Wilson Chinave. Olá, Wilson, boa noite. Boa noite, Fernanda Manuel. Terminou a campanha de solidariedade a favor das vítimas das cheias do Rio Cavaco, província de Benguela. A iniciativa do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social envolveu diferentes órgãos de comunicação e não só. Por ora, num ato de balanço, vamos à conversa com a porta-voz da campanha, Ana Cristina, a quem passo a cumprimentar. Pode chegar, por favor. Quem passo a cumprimentar, muito boa noite e bem-vinda. Está a falar em direto para o Telejornal. Boa noite a todos os telespectadores que nesta altura nos assistem. Ana Cristina, vamos olhar para a questão ligada à quantidade de bens arrecadados. Avance-nos números. Muito bem, nesta altura poderíamos estar a fazer um balanço da campanha com o seu fecho oficial. Contudo, as doações continuam a chegar de várias entidades, o que ainda não nos permite encerrar em termos do processo e apresentar números exatos. Mas, apesar disso, devo referir que estamos perto das 2.000 toneladas já quantificadas de bens diversos, entre roupas, calçado variados, maioritariamente doado por cidadãos singulares, material de construção como chapas de zinco, cimento, igualmente colchões, bens alimentares, utensílios domésticos, material didático, produtos de higiene, entre outros. Tivemos e continuamos a ter o envolvimento de pequenas, médias e grandes empresas, bem como governos provinciais, sem esquecer de fundações, organizações, comunidades estrangeiras como a maliana, mauritaniana e também a somali, colégios, igrejas, clubes esportivos, fazendas, entre outros doadores. O processo teve início com a doação da entidade promotora, o Mintix, não é? Como forma de exemplo, seguindo-se todas as unidades tuteladas pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. A título de exemplo, a Televisão Pública de Angola fez a sua parte com um patrocínio, não é? Contribuiu com um patrocínio de 25 milhões de kwanzas por via da Sociedade Mineira de Catoca. Portanto, isto para mostrar que o exemplo tem que vir de cima e assim se cumpriu. Ainda hoje continuamos a receber doações de grandes entidades. Hoje foi a vez da Africel, por isso que nós, em termos de quantificação, não nos dá margem para apresentar um número exato, mas temos aqui uma estimativa e nesta altura estamos já com cerca de 2.000 toneladas doadas. Dizer que ainda continuamos a recolher os bens porque aqui em Luanda particularmente continuam vários pontos a trazer para o Centro de Maior Acolhimento, que é aqui o TPA Camama, portanto que é o Centro de Maior Acolhimento. Mas oficialmente a campanha terminou? Exatamente, a campanha terminou, mas não podemos fechar a porta, estamos a porta entreaberta, porque o que vem, naturalmente, Benguela vai agradecer. Dizer que esses bens começam já a ser doados, começam a ser escoados, no caso, esta quinta-feira, portanto chega já por volta de 10 caminhões para começar o escoamento dos produtos que aqui estão no Centro de Maior Acolhimento Logístico. Fernanda Manuel, ficou o essencial da informação, acento tónico nesta conversa. Os bens arrecadados começam a ser levados para a província de Benguela já amanhã, quinta-feira. E nós, Televisão Pública de Angola, vamos continuar a acompanhar o passo a passo desta iniciativa que visa mitigar o impacto das cheias naquela parcela do território nacional. Por ora, é tudo. Continuação de boa noite. Estamos juntos. Boa noite. Como vimos, a porta não está totalmente fechada, está entreaberta. Os bens arrecadados em Luanda começam a ser transportados amanhã para a província de Benguela. Olhamos agora para o que se passa fora das nossas fronteiras. O líder da junta militar do Mali, que não aparecia em público desde os ataques de grande escala no fim de semana, reuniu-se ontem com o embaixador russo no seu país. No seu primeiro pronunciamento público, Assim Goita reconhece que o país enfrenta nesta altura uma situação extremamente grave.
Assimi Goïta declarou nesta terça-feira que a situação no Mali está sob controle e enalteceu a cooperação com a Rússia. O líder da junta militar fez o seu primeiro discurso público desde que os ataques do fim de semana destabilizaram a junta no poder. Os jihadistas e os separatistas tuaregues continuam posicionados no norte do país, 3 dias depois de terem lançado uma onda de ataques. Antes do discurso, o gabinete do líder da junta militar divulgou fotos de Goïta durante uma visita a soldados e civis feridos, bem como uma reunião com o embaixador russo. A reunião ocorreu depois da Rússia ter afirmado que desejava estabilidade no país da África Ocidental. No mesmo dia, o Ministério da Defesa russo avisou que os separatistas tuaregues que ocuparam a cidade de Kidal estavam a reagrupar-se para novos ataques. Os ataques foram os maiores em quase 15 anos e viram 2 antigos inimigos insurgentes islamitas e separatistas tuaregues unirem forças contra a junta militar. Neste ataque, 23 pessoas morreram, incluindo o ministro da Defesa, Sadio Camara. Os combates incluíram tentativas de tomar instalações importantes na capital Bamako, principalmente o Palácio Presidencial. E a fechar, fazemos a leitura de uma nota do Bureau Político do Comitê Central do MPLA, que diz que tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do almirante José Condesse de Carvalho, carinhosamente conhecido por Toca, ocorrido hoje, 29 de abril, por doença. Neste momento de dor e luto, o Bureau Político do Comitê Central do MPLA curva-se perante a memória deste ilustre filho da pátria e endereça à família enlutada, aos amigos e aos companheiros de luta, os mais profundos sentimentos de pesar. E é a notícia que fecha hoje o Telejornal. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite, nós voltamos a ver-nos amanhã, à hora de sempre. Bom descanso.